Eu li O Dicionário da Política, de Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino. Esse livro aqui, na verdade, são 2 volumes, né? O que eu tenho. São livros bem grandinhos. Eu ganhei de aniversário. Essa é a 13ª edição da editora UNB. E a heresia de hoje vai ser a definição de o que é fascismo. Primeiro eu vou falar do livro, né? Dicionário da Política. É um livro que ele realmente é um dicionário mesmo, né? E que ele vai explicar os conceitos, como o nome explica, da política. Então, aqui são os 2 volumes que tem, são de de A a K e depois de L a Z. E existe, olha, o que é pobreza, o que é propaganda, o que é sindicalismo. E hoje eu vou falar sobre a explicação do que é o fascismo, né? E a primeira questão sobre o que é fascismo que eu queria trazer para vocês é que não existe uma definição muito forte a respeito do que é fascismo. Porque, e quando eu for falar sobre a teoria do fascismo logo após, vocês vão entender que é difícil uma definição exata sobre o que é fascismo mesmo. Mas o que eu vou trazer aqui são as principais características. O Norberto Bobbio, que é quem faz um verbete sobre o fascismo, ele fala que é difícil mesmo de definir. Humberto Eco ele vai falar que uma das características do fascismo é não ser definível, não ser uma ideologia formada teoricamente. Que você pensa, por exemplo, o nazismo ele tem a teoria dele firmada ali na Alemanha, né? Pelo Hitler. Eu já li Minha Luta do Hitler, e lá você tem o pensamento dele sobre o que é nação, sobre o que é isso, sobre o que é aquilo. Mas no fascismo você não tem isso. Não existe um teórico do fascismo que definiu o que o fascismo é. Mas a principal coisa que eu quero que vocês entendam, e eu fiz isso nos meus primeiros vídeos sobre golpe e revolução, é que o fascismo ele é uma coisa e não. Ele é uma coisa. Ele tem um significado, ele não é uma palavra vazia. Ah, e é o que eu vou trazer para vocês, né? Porque eu vejo muito falando que o fascismo é a pessoa que discorda de mim, ou a direita é fascista e a esquerda é comunista. E tudo isso, na verdade, para empobrecer o debate, para empobrecer o intelecto. A gente tem que pensar além do meme, né? Então, por isso que eu vou trazer para vocês as características, porque eu acho que isso vale a pena, então. Vou dar uma colada aqui, tá? Ah, a definição que o Bob faz, ela é uma definição abrangente, mas depois ele também explica no verbete, são 5 ou 6 páginas só o verbete, ele explica sobre as teorias e por que ele escolheu essas. Ele escolheu essas características por funcionar tanto em uma teoria do fascismo quanto em outra. Porque porque aconteceram fascismos além da Itália e aconteceu na Itália. O que ele faz é pegar o que aconteceu fora da Itália e dentro da Itália e ver as características dos dois. Além de usar especialistas na área, tipo Marcuse, ele fala sobre o Hockenheim, ele cita também a Hannah Arendt, ele pega pessoas tanto da direita quanto da esquerda, quanto de centro, só especialistas, etc. Se você já leu livros sobre política contemporânea, assim, o Norberto Bobbio, o Matteucci e o Pasquino, com certeza são nomes que você já conhece. Eu cito eles também no vídeo de Golpe e Revolução, além dos da ditadura em geral, né? Mas então a definição do fascismo. Ele sempre é um regime autoritário e as características são de monopólio político, através da violência ou do medo, do terror. Ele tem um caráter de poder hierárquico, então você tem a sociedade em camadas, em castas. Existe a principal característica do fascismo é o culto a um indivíduo ou a um chefe. Exaltação da coletividade nacional. Ele tem
além disso, um ideal de colaboração de classes, que é diferente, por exemplo, do que o Marx propunha sobre a luta de classes. Então o fascismo ele é opositor ao socialismo e opositor ao comunismo, porque ele vai falar que a luta de classes ela não existe, porque o que existe, na verdade, é uma solidariedade entre essas classes. Então ele não nega as classes, mas ele vai falar que não existe a luta, né? Aniquilamento das oposições e controle da informação pelos veículos de massa. Então, é aquilo do 1984 que você dominando a mídia, você vai dominar o que é verdade e o que é mentira, né? E a questão do veículo de massa, hoje em dia, o Humberto Eco faz isso brilhantemente, vai falar de como a internet é usado para esse reentendimento do fascismo na questão de que não existe mais verdade, né? A palavra do dicionário Oxford de 2016 foi pós-verdade, que não existe mais o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que não é verdade, porque o passado hoje em dia está sendo muito mais transformado do que já foi na história, assim, que é o conceito do 1984, né? Quem controla o presente controla o passado. Tendo dito as características do fascismo, quero falar para vocês as duas teorias, né, do fascismo, que é a singularista e a coletivista, a generalizante. A singularista ela vai defender que só existiu o fascismo na Itália e, portanto, o fascismo é um conceito histórico que aconteceu ali. Então, para você reproduzir o que aconteceu ali, é impossível. Do mesmo jeito, eles defendem que do mesmo jeito que o nazismo foi um movimento exclusivamente alemão, o fascismo ele é um movimento que aconteceu exclusivamente na Itália. E que por isso não tem como reproduzir. Até porque o fascismo italiano ele é uma série de contradições. O Mussolini ele foi católico, ele foi protestante e ateu. Ele foi monarquista, republicano e ditador. Ele foi liberal, apoiou o exército e tinha milícia. Então, assim, é uma série de contradição que não tem uma definição política definitiva. A única definição italiana do fascismo é o poder pelo poder, o totalitarismo, o autoritarismo. Não tem como dizer que eles eram antiliberais, porque teve uma época liberalizante de você privatizar as empresas públicas que existiam na Itália. O Fascismo Eterno, do Umberto Eco, ele fala sobre isso. Existe a fala de um liberal, um teórico do liberalismo na Itália, que falando que o Mussolini é a realização do pleno liberalismo de Adam Smith, que hoje em dia a gente sabe que não é, mas a percepção da época desse liberal era que fosse. E é o que eu disse sobre as contradições dentro do fascismo italiano. Já a teoria generalizante, ou coletivista, sobre o fascismo, ela vai dizer que o fascismo italiano foi um modelo fascista e que em outros lugares do mundo e do tempo existiram outros fascismos. Então ele vai falar sobre os fascismos da Europa, da Alemanha, da Itália, da Holanda, da Suíça, é, que dos Países Baixos principalmente, né? E, mas ele não chega a falar, por exemplo, sobre o fascismo nas Américas, né? Que o Humberto Eco ele já fala sobre isso. Então, só para concluir o vídeo mesmo, né? O fascismo ele sempre vai tender ao totalitarismo. Eu particularmente acho que existem características fascistas na democracia, mas não existe alguma democracia fascista, porque todo fascismo é totalitário. E existe também uma questão que é até aristotélica, que eu posso até trazer para vocês, sobre o livro da política, né? Que o totalitarismo sempre vem da democracia. Quando a democracia fica fraca, as instituições enfraquecem, elas vão para um totalitarismo, uma ditadura, um despotismo. Né? Eu particularmente acho que o fascismo ele pode vir tanto de partidos de direita quanto partidos de esquerda. Porque não, porque no final o fascismo ela é a forma populista, totalitária, violenta, que destrói a oposição de chegar ao poder e ter o poder geral. E é isso que todo político autoritário quer.
Então, apesar de não ser uma posição de esquerda, o fascismo, e quando eu trouxer o que é a esquerda e o que é a direita também desse livro, vocês vão entender o porquê, principalmente por eles terem esse ideal antissocialista e anticomunista. Eu não sou comunista, tá? Mas eu posso afirmar para vocês, baseado nos livros, que, ah, nesse livro aqui no caso, que a ideologia fascista, essa indefinitível ideologia fascista, não é uma ideologia de esquerda. Porém, os partidos de esquerda e os partidos da direita podem ser fascistas, porque a teoria política e a prática política são coisas diferentes. Então, eu sei que vai ter muita gente falando que eu estou chamando as pessoas de direita de fascistas, mas não é isso. Estou falando que o movimento fascista é um movimento de direita do mesmo jeito que o movimento comunista é um movimento de esquerda. Eu só estou usando a definição. E vocês leiam, porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa de uma pedra para ser bem afiada. Eu vou pensar em outro dia trazer a definição do que é esquerda, o que é direita e do que também é comunismo. Que pra gente tirar essa abstração que as palavras não têm mais significado, porque elas têm. Valeu.